Capítulo 3. A parte de Deus, o fundamento. Numa manhã chuvosa de novembro, Allen e Jim Whitcock chegaram ao meu escritório para conversar a respeito de seus problemas financeiros, numa tentativa de salvar o casamento deles. Allen e Jim eram cristãos, mas nunca tinham ouvido a respeito da perspectiva bíblica sobre dinheiro e posses. Gostavam do seu lindo sobrado num bairro de Orlando, dos seus 2 carros último modelo e de suas outras posses. Ambos achavam que haviam trabalhado arduamente para obter o que possuíam e que mereciam o direito de desfrutar de uma boa vida. No entanto, depois que as pressões financeiras ameaçaram seu padrão de vida, o descontentamento dos dois emergiu numa grande crise conjugal. Havia entre eles uma falta de comunicação grave no que diz respeito às finanças da família. Cada um tinha sua própria opinião sobre como gastar a renda familiar, e jamais haviam sido capazes de conversar sobre o assunto sem que terminasse em discussão. Estavam prestes a perder tudo para os credores. Esse fato, junto com a possibilidade de divórcio, tirara o casal de seu comodismo. Assim, quando me sentei com Allen e Jim numa sexta-feira, após o dia de ações de graça, eles estavam motivados a aprender o que a Bíblia diz sobre dinheiro. As Escrituras ensinam que há 2 partes distintas no modo de lidar com o dinheiro: a de Deus e a nossa. Creio que a maioria das confusões relativas ao trato com o dinheiro surge da falta de um entendimento claro sobre essas 2 partes. A parte de Deus é o fundamento do contentamento. Nas Escrituras, Deus se autodenomina com mais de 250 nomes. O nome que melhor descreve Deus na área do dinheiro é Senhor. Este capítulo é o mais importante do livro inteiro, pois a forma como vemos a Deus determina a forma como vivemos. Jó, por exemplo, após perder filhos e filhas e todas as suas posses, ainda foi capaz de adorar a Deus. Conhecia a Deus e seu papel como Senhor de suas posses. De forma semelhante, Moisés desistiu dos tesouros do Egito e escolheu sofrer maus tratos junto ao povo de Deus. Tanto Jó quanto Moisés conheciam a Deus e aceitaram seu papel como Senhor. Examinemos o que a Bíblia tem a dizer sobre o papel de Deus em 3 áreas cruciais: o domínio, o controle e provisão. Aspas. Seu é o grande poder, é a glória, é a vitória, é a majestade. Tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Rei Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. Aspas.
Domínio. A Bíblia afirma claramente que Deus é o único dono de tudo. Aspas. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Salmo, capítulo 24, verso 1. Aspas. As Escrituras revelam até mesmo itens específicos possuídos por Deus. Em Levítico, capítulo 25, verso 23, identifica-o como o dono de toda a terra. Aspas. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Aspas. Em Ageu, capítulo 2, verso 8, revela que, aspas, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aspas. E o Senhor nos diz no Salmo, capítulo 50, verso 10, aspas, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. Aspas. Deus é o Criador de todas as coisas e jamais transferiu o domínio de sua criação às pessoas. Em Colossenses capítulo 1, verso 17, diz que, aspas, nele tudo subsiste. Aspas. Neste exato momento, o Senhor literalmente sustenta todas as coisas pelo seu poder. Reconhecer que Deus tem o domínio é fundamental para permitir que Jesus Cristo seja o Senhor de nosso dinheiro e de nossas posses. Domínio ou senhorio. Se quisermos ser seguidores genuínos de Cristo, devemos transferir o domínio de nossas posses ao Senhor. Aspas. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, verso 33. Aspas. Em minha experiência, descobri que o Senhor nos testa, algumas vezes, perguntando-nos e estamos dispostos a renunciar a todas as nossas posses mais queridas. A respeito disso, o exemplo mais vívido das Escrituras é o do momento em que o Senhor disse a Abraão, aspas, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o ali em holocausto. Gênesis, capítulo 22, verso 2. Aspas. Quando Abraão obedeceu, demonstrando sua disposição de renunciar ao bem mais precioso que possuía, Deus providenciou um cordeiro substituto para a oferta. E Isaque não foi sacrificado. Larry Burkett, um escritor de renome, observou, aspas, quando reconhecemos o domínio de Deus, cada decisão quanto ao gasto de dinheiro se torna uma decisão espiritual. Já não mais perguntamos, Senhor, o que queres que eu faça com meu dinheiro? A pergunta é reformulada para, Senhor, o que queres que eu faça com teu dinheiro? Aspas. Quando temos essa perspectiva, as decisões de gastar e economizar são decisões tão espirituais quanto as decisões de contribuir. O primeiro passo em direção ao contentamento.
Para aprender a viver contente, você precisa reconhecer que Deus é o dono de todas as suas posses. Se você crer que é o dono, mesmo que seja de uma única coisa, as circunstâncias que afetam tal posse serão refletidas em sua atitude. Se algo favorável acontecer com essa posse, ficará feliz. Mas, se a situação for adversa, se sentirá contrariado. Depois que Jim Senef passou pelo exercício de transferir a Deus o domínio de tudo o que possuía, ele comprou um carro novo. Apenas 2 dias depois, alguém bateu na lateral do veículo. A primeira reação de Jim foi: Bom, Deus, não sei por que o senhor quer um amassado na lateral do seu carro novo, mas com certeza deve ter uma grande razão. De forma semelhante, quando John Wesley tomou conhecimento de que sua casa tinha sido destruída por um incêndio, exclamou: A casa do Senhor foi queimada. Uma responsabilidade a menos para mim. De fato, não é fácil manter de forma consistente uma perspectiva como essa. É muito mais fácil pensar que nossas posses e o dinheiro que ganhamos são inteiramente o resultado de nossas habilidades e realizações. Achamos difícil não acreditar que temos o direito de domínio sobre elas. Sou o dono do meu destino, diz o humanista. Só eu domino minhas posses. É óbvio que, em nossa cultura, este é o ponto de vista que prevalece. Não é fácil desistir desse tipo de domínio, e isso também não é uma atitude tomada uma única vez. Precisamos constantemente ser lembrados de que Deus é o dono de todas as nossas posses. Controle. A segunda responsabilidade que Deus retém para si é o controle máximo de todos os eventos que ocorrem na Terra. Examine vários nomes de Deus nas Escrituras: Senhor, Todo-Poderoso, Criador, Pastor, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Fica óbvio quem tem o controle. Aspas. Seu é o grande poder, e a glória, e a vitória, e a majestade. Tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. E Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Primeiro a Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. Aspas. No Salmo 135, verso 6, lemos, aspas, O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra. NVI. Aspas. E em Daniel, capítulo 4, verso 34 e 35, o rei Nabucodonosor afirma, aspas, Louvei o Altíssimo, ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? NVI. Aspas. O Senhor está no controle, inclusive dos eventos difíceis. Aspas.
Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías, capítulo 45, versos 6 e 7. Aspas. É importante que os filhos de Deus percebam que o Pai Celeste conduz até mesmo as circunstâncias que parecem devastadoras, visando um bem maior em suas vidas. Aspas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, verso 28. Aspas. Os momentos mais traumáticos que Bev e eu vivemos em nosso casamento aconteceram durante o processo de adoção de Andrew, nosso segundo filho. Nós o recebemos quando ele tinha 4 dias de vida. Era um bebê lindíssimo. Quando ele estava com 3 meses, percebemos que tinha problemas físicos. Ao longo de 2 meses, passamos por uma experiência dificílima, quando os médicos não conseguiam chegar a um acordo quanto ao diagnóstico de Andrew. Por fim, descobrimos que sua mãe natural havia usado narcóticos fortíssimos antes e durante a gravidez, e que Andrew tinha nascido apenas com o tronco do cérebro. Em meio a profunda dor e sofrimento, nós nos voltávamos continuamente ao fato fundamental de que nosso Pai Celeste amava Andrew muito mais do que nós, e que Deus queria deixá-lo sob nossos cuidados durante um período. Ficamos amigos íntimos dos avós naturais do menino, e nossa família aprendeu a ter compaixão pelos que se encontram em situação desfavorável. Vimos o Senhor dando o melhor cuidado a Andrew. Experimentamos muitas bênçãos em meio àquele tempo de fortes emoções. O Senhor permite circunstâncias difíceis por 3 razões. Primeira, para realizar seus propósitos. Isso é demonstrado pela vida de José, que, ainda adolescente, foi vendido como escravo pelos irmãos invejosos. Anos mais tarde, José falou a ele, aspas, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Gênesis, capítulo 45, versos 5 e 8. Aspas. Segundo, para desenvolver nosso caráter. O caráter divino, algo precioso para Deus, é frequentemente desenvolvido em meio aos tempos de provações. Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4 diz, aspas, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Aspas. A. W. Tozer, ao escrever sobre este tema, falou, aspas, Deus não pode usar ao máximo uma pessoa enquanto ela não for profundamente ferida. Aspas. Creio que isso seja verdade.
aprendi lições sobre confiança no Senhor e, durante os tempos difíceis, aproximei-me mais dele do que jamais me aproximara antes. Terceiro, para disciplinar seus filhos. Quando desobedecemos, podemos esperar que nosso amado Senhor administre disciplina para nos encorajar a abandonar o pecado. Ela, com frequência, vem através das circunstâncias difíceis. Aspas. Porque o Senhor corrige a quem ama. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versos 6, 10 e 11. Aspas. O Senhor tem controle absoluto de cada circunstância que você terá de enfrentar. Você pode ter a satisfação de saber que seu amado Pai Celestial pretende usar cada situação primordialmente para um bom propósito. Provisão. O terceiro elemento da parte de Deus é que ele prometeu prover nossas necessidades. Aspas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, verso 33. Aspas. Em Gênesis, capítulo 22, verso 14, Deus é chamado de Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Ele cuida do seu povo e não precisa de uma economia próspera para tal provisão. Ele deu maná para os filhos de Israel a cada dia, durante os 40 anos em que peregrinaram no deserto. Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Deus é tanto previsível quanto imprevisível. É totalmente previsível em sua fidelidade para prover nossas necessidades. Mas o que não podemos prever é a forma como o Senhor fará isso. Ele usa meios variados e, às vezes, surpreendentes para ir ao encontro de nossas necessidades. Pode aumentar nosso salário, providenciar um presente ou aumentar nossos recursos limitados por meio de compras vantajosas. Independentemente da forma escolhida para prover nossas necessidades, ele é absolutamente confiável. Lemos em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8, que nossas necessidades são alimento e roupa. Em outras palavras, há uma diferença entre necessidades e desejos. Uma necessidade diz respeito a elementos básicos da vida: alimento, roupa ou abrigo. Um desejo é mais que uma necessidade. Um jantar com filé mignon, um carro novo e produtos de última moda são todos desejos. A parte de Deus em nos ajudar a ter contentamento está ligada ao fato de Ele ter obrigado a si mesmo a prover nossas necessidades. No entanto, Ele não prometeu satisfazer nossos desejos. Ele promete suprir
nossas necessidades e diz para vivermos contentes quando elas são satisfeitas. Aspas. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 a Timóteo, capítulo 6, verso 8. Aspas. Deixe-me ilustrar a provisão de Deus com uma história. Quando a Segunda Grande Guerra aproximava-se do fim, as forças aliadas reuniram muitos órfãos famintos, colocando-os em campos onde eram bem alimentados. Apesar do ótimo cuidado recebido, eles sempre dormiam mal. Pareciam nervosos e com medo. Finalmente, um psicólogo encontrou uma solução. Cada criança receberia um pedaço de pão para segurar antes de ir para a cama. Se ficasse com fome, receberia mais comida, mas, quando acabasse de comer, aquele pedaço de pão era só para ser segurado, não para ser comido. O pedaço de pão produziu um efeito maravilhoso. As crianças iam para a cama sabendo, por instinto, que teriam alimento no dia seguinte. Essa garantia deu a elas um sono restaurador e tranquilo. De maneira semelhante, o Senhor deu-nos sua garantia, nosso pedaço de pão. Quando nos agarramos às suas promessas de provisão, podemos relaxar e ficar tranquilos. Aspas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19. Aspas. Assim, mesmo que você esteja em meio a um enorme problema financeiro, pode ficar contente, porque o Senhor prometeu alimentar, vestir e dar abrigo a você. Tenho convicção de que o Senhor proverá, no momento certo, os recursos necessários para realizarmos o propósito e o chamado que Ele tem para cada um de nós. Isso pode ser visto em 2 Samuel, capítulo 12, versos 7 e 8, quando ele falou a Davi por intermédio do profeta Natã. Aspas. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Aspas. De acordo com a vida de Davi, vemos que Deus não proveu de imediato todos os recursos necessários para ele ser rei. Eles chegaram no momento apropriado, quando Davi mais precisava deles. Em certas ocasiões, o Senhor reteve recursos para o ministério Crow. Algumas vezes em que isso aconteceu, fiquei confuso. Só mais tarde percebi que, se tivéssemos recebido os recursos de forma rápida, não os teríamos gastos de forma sábia. Conhecendo a Deus. A razão básica pela qual falhamos em reconhecer a parte de Deus é que não entendemos quem é Deus. Frequentemente, não temos a necessária compreensão de quem é o Senhor, aspas, que estendeu os céus e fundou a terra. Isaías 51, verso 13. Aspas. Nossa tendência é minimizar a imagem que temos de Deus
e encaixá-lo em uma forma com habilidades e limitações humanas. No entanto, podemos expandir nossa visão para capturar a verdadeira perspectiva de Deus, estudando o que a Bíblia diz sobre ele. O que vem a seguir é apenas uma amostra. Senhor do Universo. O poder do Senhor é incompreensível para nós humanos. Por exemplo, os astrônomos estimam que há mais de 100 bilhões de galáxias no universo e que cada uma contém bilhões de estrelas. A distância entre o final de uma galáxia e a outra é sempre medida em milhões de anos-luz. A grandiosidade do universo é espantosa para nossas mentes. Em Isaías, capítulo 40, verso 26, lemos, aspas, levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Aspas. Senhor das nações. Examine o papel e a posição do Senhor em relação às nações e às pessoas. Isaías 40, verso 21 ao 24 diz, aspas, acaso não sabes? Porventura não ouvis? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, já se secam quando um sopro passa por eles. Aspas. Em Isaías capítulo 40, verso 15 e 17, lemos, aspas, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Aspas. Senhor do indivíduo. Deus não é uma força distante, desinteressada. Ao contrário, ele está envolvido intimamente com cada um de nós como indivíduos. No Salmo 139, verso 3, 4 e 16, revelam, aspas, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. NVI, aspas. O Senhor está bastante envolvido em nossas vidas e nos assegura que, aspas, até os cabelos todos de nossa cabeça estão contados. Mateus 10, verso 30. Aspas. Nosso Pai Celestial é aquele que mais nos conhece e nos ama. Deus pendurou as estrelas no espaço, desenhou as montanhas altaneiras e os oceanos poderosos e determinou o destino das nações. Jeremias observou de modo correto, aspas, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias 32, verso 17. Aspas. No entanto, Deus sabe quando um pardal cai no chão
Ele é o Senhor do infinito e do infinitesimal. Em resumo, revisemos qual é a parte de Deus. Ele é o dono. Ele tem controle de todas as circunstâncias e prometeu suprir nossas necessidades. Em outras palavras, o Deus que criou o mundo e o mantém é capaz de cumprir suas responsabilidades e manter suas promessas. No entanto, a parte de Deus é apenas metade da equação. É a mais importante, mas ainda assim apenas a metade. No capítulo seguinte, você começará a examinar a outra metade, a nossa parte. Contraste. A sociedade diz: o que eu possuo é só meu,